Doutor Flávio, desde o início da pandemia tem se afirmado que o isolamento social é uma forma de prevenção ao coronavírus, né? Prevenir que ele se espalhe. Então, uma dúvida é que as aglomerações de pessoas vacinadas implicam na diminuição da eficácia da vacinação enquanto ela não foi feita em massa? Não é que é diminuir a eficácia da vacina, né? O que acontece em relação à aglomeração, e por isso se sugere que mesmo após serem vacinadas as pessoas permaneçam em distanciamento social, é que essas vacinas que estão sendo utilizadas por enquanto são vacinas cujo objetivo principal é evitar que as pessoas tenham um adoecimento severo ou óbito, ou morte, né? A maioria dessas vacinas, aliás, nenhuma vacina, seja para Covid ou para qualquer outra doença, tem 100% de eficácia. Então, por exemplo, a Coronavac, né, que o estudo de fase 3 mostrou que ela tem 50,4% de eficácia. Né? Embora esses dados sejam discutíveis, mas o que ele quer dizer no frigir dos ovos é que uma parte das pessoas que está tomando a vacina ainda assim vai adquirir a infecção. Ela não vai ter doença grave, ela está protegida de doença grave, está protegida de óbito, mas ela não está completamente protegida de uma infecção. Então, mesmo uma pessoa vacinada pode transmitir o vírus para uma pessoa não vacinada. E por isso que a gente deve permanecer, enquanto a maior parte da população não é vacinada, a gente deve permanecer em distanciamento, evitando aglomeração, mesmo apesar da vacinação. Isso. Vem sendo noticiado que supostamente uma minoria de pessoas vacinadas tenham morrido de Covid-19. Isso é possível? Então, o que eu estava falando é que não existe nenhuma vacina que seja 100% eficaz, e nenhum remédio 100% eficaz, né? Então, e às vezes depende também muito mais da pessoa que está sendo vacinada do que da vacina propriamente dita. Então, por exemplo, numa pessoa que já tem alguma característica de fragilidade imunológica, que tem algum aspecto clínico complicador, nessa pessoa, né, mesmo apesar da vacinação, uma infecção pode levar a uma complicação que leva ao óbito. Isso é esperado, né, assim, esperado dentro da proporção de pessoas vacinadas que isso possa acontecer, né? Então, esses casos são raros, como você mencionou, mas podem sim acontecer. Entendido. Agora, tratando um pouco de variantes, caso surja uma variante que as atuais vacinas não cubram a imunização, qual seria a possível solução? Seria o desenvolvimento e aplicação de novas vacinas? Como isso funcionaria? Isso já acontece. Então, por exemplo, para a gripe, né, para a influenza, né, o vírus da gripe, isso já acontece, né? A gente tem que tomar a vacina todo ano, porque os vírus que circulam de um ano para outro podem apresentar variações antigênicas suficientes para fazer com que o vírus escape, né, a resposta imune gerada pela vacina anterior. Então, a vacina tem que ser adequada. Ainda não existe nenhuma variante capaz de escapar completamente da resposta imune gerada pelas diferentes vacinas testadas. Mas isso pode acontecer se esses vírus continuarem se alterando da forma rápida como eles estão se alterando. E aí, nesse caso, a vacina tem que ser readequada para incorporar na sua formulação um componente que proteja contra esse novo variante. Uhum. Sabemos que a vacinação contra a Covid-19 não é obrigatória, mas quais são as implicações da decisão individual de não tomar a vacina para a saúde pública no âmbito coletivo? Então, a gente é um aspecto muito claro que a vacinação ela tem vamos dizer assim, dois aspectos para uma pessoa. Ela tem um aspecto individual, então a pessoa que se vacina, ela está se protegendo, então ela tem, né, uma resposta imune sendo gerada que vai protegê-la, se não da infecção, mas pelo menos da geração de uma doença grave ou de morte. Mas a vacina, né, ela é considerada como uma das estratégias de saúde pública mais eficazes que existe. A vacina realmente é um pacto social, né? Ao me vacinar, eu não apenas me protejo, mas ao não transmitir a doença, porque eu estou protegido, ao não transmitir a doença para uma pessoa que está do meu lado e que não está vacinada, eu a protejo indiretamente.
Então, é esse pacto, né, esse exemplo que a gente chama de imunidade coletiva, por exemplo, né, ela é um dos maiores benefícios de uma campanha de vacinação. É quando você deixa de ser o único beneficiado, né, pela característica de proteção da vacina e passa a beneficiar também aquelas pessoas ao seu redor, mesmo quando elas não estão vacinadas. Né? Então, do ponto de vista de saúde pública, né, inclusive de custo, é muito mais barato você tentar prevenir, né, uma infecção do que tratar aquela infecção. E também em termos de eficácia, né, em termos de eficácia da inibição do número de casos graves, inibição do número de óbitos, é mais eficaz, né, é mais eficiente você usar uma vacina e proteger do que tratar as pessoas numa condição, por exemplo, de hospitais lotados e etc. Né? Então, coletivamente, mais do que individualmente, a vacinação é um pacto social. Com certeza, com certeza. Bom, para finalizar, sabemos que o Centro de Pesquisas em Biotecnologia, o CT Vacinas, o qual você faz parte, tem desenvolvido a Spintec, uma vacina contra o novo coronavírus. Qual o mecanismo que a Spintec utiliza para gerar a imunização? Você pode falar um pouco sobre? Posso sim. A SPIN, ela usa, né, a vacina desenvolvida aqui no Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG, ela usa uma tecnologia um pouco diferente das tecnologias das vacinas licenciadas até agora. É o que a gente chama de uma vacina de subunidade. O que é uma vacina de subunidade? É uma vacina, por exemplo, quando você tem a Coronavac, é uma vacina de vírus inativado. Então, é o vírus inteiro, só que morto. Todas as proteínas do vírus estão lá. Né? Lembrando que o nosso sistema imune reage contra proteínas, majoritariamente. Na espinha, ao invés de usar todas as proteínas do vírus, ou seja, o vírus morto, nós selecionamos algumas proteínas individuais desse vírus. Né? A gente utiliza, né, o material genético como molde, a gente fez genes sintéticos que codificam as proteínas desse vírus e construímos uma proteína artificial que é feita de pedaços de diferentes proteínas do SARS-CoV-2. Mas é uma proteína, por isso é uma vacina de subunidade, uma subunidade viral, não é o vírus inteiro. Então, é uma proteína artificial, ela não existe, ela é uma quimera, né, que a gente chama, porque ela não exatamente é um artificial, e ela é constituída por diferentes partes de várias proteínas virais que a gente colocou junto, né, no mesmo gene e fez com que uma bactéria expressasse essa proteína para nós. Por isso ela é também chamada de uma proteína recombinante. Então, se a gente fosse dar títulos dessa proteína, ela é uma vacina de subunidade constituída por uma proteína quimérica recombinante. Né? É uma vacina que tem partes de proteínas virais, não tem o vírus inteiro, e essas proteínas virais foram colocadas juntas, construindo, então, uma proteína artificial, por isso ela é quimérica, e ela é produzida em laboratório numa bactéria. Então, não tem, né, a presença do vírus na produção dessa vacina. Entendido. Você tinha comentado que o mecanismo da Pfizer nunca tinha sido usado em grande escala. Esse que a Spin utiliza já tem sido utilizado ou não? Sim, esse já não é uma estratégia tão nova, né? Já existem vacinas, já existem vacinas que usam essa estratégia. A vacina para hepatite B, por exemplo, é uma vacina que usa essa estratégia. A vacina para HPV, por exemplo, é uma outra vacina que também utiliza uma estratégia semelhante a essa. Então, essa não é uma estratégia nova, né? O que tem de novo nessa vacina desenvolvida pelo CT Vacinas é o próprio antígeno, ou seja, é a natureza da proteína que foi construída, que foi moldada para a gente tentar gerar essa vacina contra o SARS-CoV-2. Ah, muito interessante. E qual fase de testes que a Spintec se encontra no momento? Todas as iniciativas brasileiras, as mais avançadas, elas se encontram na mesma fase. Existem 3 vacinas brasileiras que são consideradas as mais avançadas, entre elas o CT Vacina, mas uma outra em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, e uma terceira no Instituto Butantan, né, a Butanvac, né, que foi desenvolvida no Instituto Butantan. As 3 vacinas terminaram a fase pré-clínica, ou seja, foram testadas em animais, e elas estão agora, né, esses laboratórios estão na fase de negociação com a Anvisa para poder obter autorização para testes em seres humanos, ou seja, nós estamos vamos dizer assim, no intervalo, né, burocrático que é necessário entre a fase pré-clínica de testes em animais até a fase clínica para começar testes em seres humanos.
Uhum. Então, dentro dessa espera, dessa burocracia e tudo mais, vocês conseguem ter uma previsão de quando ela vai ser possível para uso público ou não? Mais ou menos, né? A gente tem, de novo, é um exercício de futurologia, porque depende muito Uhum. de negociação com a Anvisa, da autorização da Anvisa. São tantas as variáveis, né, que muitas coisas podem dar errado. Então, ciência é assim mesmo, né? Então, as coisas andando mais ou menos dentro do planejado, né, a ideia é que a gente inicie os testes clínicos por volta do mês de outubro. Então, a gente iniciaria fase 1 e fase 2 entre outubro e fevereiro do ano que vem, de 2022. E aí iniciaria a fase 3, que é a fase mais complexa, né, que é uma fase que envolve milhares e milhares de voluntários, a partir de março, abril do ano que vem, até o final do ano, né, dezembro, outubro, novembro de 2022. Aí as pessoas perguntam, mas para que uma vacina brasileira, se até lá a gente espera que todos os brasileiros já estejam vacinados, né, com as vacinas que estão sendo importadas? A ideia é exatamente o fato de que a gente vai precisar tomar umas doses de reforço no futuro. Né? E se a gente, de novo, entrar nesse pesadelo, nesse pinga-pinga de vacina na próxima rodada de vacinação, aí vai ser todo esse sufoco de novo. Né? A ideia, o Brasil começou atrasado a sua busca por vacinas, né? Mas a ideia é que a gente tenha um imunológico nacional para que a gente tenha autonomia nas próximas vacinações para SARS-CoV-2, para Covid-19, de vacinar mais rapidamente a população brasileira de forma independente da importação desses insumos. Logo a Spin vai estar aí pra gente. Tomara. É, Em relação ao incentivo e financiamento das pesquisas de desenvolvimento da vacina, como ele vem acontecendo? Hoje, a principal financiador da vacina, vou falar especificamente do CT, da vacina da SPIN, né? O Isso. principal financiador é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, né, através de uma iniciativa chamada Rede Vírus, né? Há outros financiadores também, né? A CNPq, a própria FAPEMIG, com alguma participação, mas o grande financiador, o grande parceiro para a gente desenvolver essa vacina até o ponto em que nós estamos é o MCTI, né? Na fase 1 e fase 2, há comprometimento de outros recursos, né? A Prefeitura de Belo Horizonte acenou com parte dos recursos, o MCTI também entrará com parte de recursos. Então, a partir desse momento, as coisas vão ficando assim, muito mais caras. Né? Um teste de fase 1 e fase 2, o custo dele é em torno de 30 milhões de reais, e os de fase 3 são 300 milhões de reais. Então, há necessidade futura de novos parceiros para que a gente tenha a condição de executar esses testes. Entendido. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua participação, por ter tirado um tempinho para a gente. Muito obrigada pelo seu trabalho também, Obrigado, desse Tatiana. desenvolvimento da vacina, de pesquisas e tudo mais. Então é isso. Agradecer de novo. Muito obrigada, enriqueceu bastante o nosso vídeo. Claro, é um prazer, né? A gente está aqui para ajudar, para discutir, para transmitir essas informações. Hoje ficou muito claro que o cientista não pode ser mais aquele cara que só vai para um congresso para falar com um bando de nerd igual a ele. A gente tem que se comunicar. E comunicação é muito importante, porque se você não comunica e você detém a informação correta, alguém que acaba não tendo a informação correta acaba entrando naquele nicho vazio. Então, é muito importante que a gente se comunique.